Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu um lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e adorado traremos a vós. E tomou Abraão a lenha e o holocausto, pô-la sobre Isaque, o seu filho, e deitou o fogo, e tomou o fogo e o seu cutelo em sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Amém? Louvado seja Deus. Podeis aceitar, irmão? O tema, a palavra de Deus nesta noite, nós vemos uma ordenança de Deus a respeito da vida de Abraão, o homem que esperava uma promessa de Deus, o homem que esperava um agir de Deus na sua vida. E Deus, olhando para Abraão, vendo o coração de Abraão, aquilo que ele necessitava, aquilo que ele desejava em seu coração, era um filho. E Deus concedeu a Sara, sua esposa, um filho, Isaque. E Abraão, olhando seu filho da promessa, ao qual Deus determinara sobre a sua vida, a alegria daquela casa, aquele filho Isaque. E Deus agora determina a Abraão, diz: olha, Abraão, me dá o teu único filho, a quem tu ama. Abraão, em obediência a Deus, ouvindo a voz de Deus, obedeceu ao Senhor. Quando ele obedeceu a Deus, ele chamou 2 dos seus moços para acompanhar aquele caminho. E Abraão, olhando ao monte, disse: olha, ficai aqui. O que eu quero trazer aqui para nós, irmão, nesta noite, é acerca da obediência. E quando nós obedecemos a Deus, nós somos prósperos espiritualmente e materialmente. Deus, ele acrescenta aquilo que nós necessitamos. Deus, ele provê todas as coisas em nossas vidas. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e ouvimos a palavra de Deus e guardamos aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, louvado seja Deus, as bênçãos do Senhor nos alcançam e começamos a ser prósperos, porque obedecemos a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, o homem, ele é próspero. Diz aqui o texto de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia tem muito a dizer sobre a obediência. Na história dos 10 mandamentos, vemos qual a importância, o conceito da obediência para com Deus. Deuteronômio
capítulo 11, no versículo 28, resume-se assim: obedeça e você será abençoado, desobedeça, você será amaldiçoado. Como? Por quê? Aquele que obedece, ele é próspero, ele cresce, ele desenvolve aquilo que ele está executando. Aleluia. Quando Deus, a palavra do Senhor, nós ouvimos a palavra de Deus e guardamos os seus mandamentos, e começamos a ouvir e praticar a palavra de Deus, a bênção do Senhor, irmã Esther, vem sobre a nossa vida. Aleluia. Mas para vir a bênção, temos de ser obediente a Deus, a sua palavra. E quando nós obedecemos a palavra, a bênção do Senhor, ele vem e nos alcança, pastor. Ele vem nos alcançando, porque nós ouvimos a voz do Senhor. Nós se desviamos da aparência do mal. Quando nós olhamos o mal que está aí, nós desviamos dele. Por quê? Porque se certamente nós começarmos a ir pelo nosso próprio conhecimento, nós vamos ter consequências. Porque o texto ele diz aqui: obedeça e será abençoado. Muitas vezes, quando nós obedecemos, ouvimos a voz de Deus e demos crédito à voz de Deus, nós não passamos por dificuldade, não passamos por situações adversas da nossa vida. Não, mas se deu você dessa forma, é dessa forma que tem de ser. Se não for assim, eu não aceito. Mas não é assim. É quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus. Quando nós andamos no nosso próprio caminho, ou o caminho da desobediência, o que acontece? As consequências vêm, as batalhas, lutas vêm. Por que está se levantando isso comigo? Eu estou louvando, mas não está guardando a palavra de Deus. É verdade, Deus. Começa a praticar aquilo que não é da vontade de Deus. Deus começa se levantando, olhando para ele. Às vezes as lutas estão se levantando e a pessoa não está percebendo por que aquelas batalhas estão se levantando. Porque não está guardando a palavra de Deus. Está andando no seu próprio conhecimento humano. E quando o homem anda no seu próprio conhecimento, no seu próprio caminho, que parece ser certo, ele tem as suas consequências. Né? Quando nós vou mais claro para os irmãos, na lei de trânsito, nós sabemos que tem um farol, e ele determina para nós, ou os condutores do veículo, para ele prosseguir, tem de estar verde. Ele vai prosseguir, porque é determinado ele caminhar. Quando nós olhamos o farol, que ele está amarelo, é um sinal de atenção, que a qualquer momento ele pode fechar. Qualquer momento ele pode fechar. E se você começar a caminhar com ele amarelo, pode acontecer o quê? Aquele sinal transformar para o vermelho, que é onde você deveria parar, aonde fica a lista, vem o outro carro e bate, tem uma colisão. Por quê? Você não estava atento ao farol. Verdade. Você não estava observando, você está caminhando, mas você não está atento à observação daquele farol. Do mesmo jeito é a vida cristã, é a nossa vida diante do Senhor Jesus Cristo. Quando nós começamos a caminhar, começamos a entender, achando que estamos fortes, seguros, né? Louvado seja Deus, eu sou o máximo. E começa a andar com o nosso próprio caminho e não ouvindo a palavra de Deus, o sinal começa aparecendo. Jesus. Que sinal é esse? Olha, irmão, cuidado. Esse caminho que você está trilhando não vai por aí. Olha, esse caminho não está certo. E quando nós estamos ouvindo, nós paramos. Aleluia. E observamos para que o sinal torne a ficar verde e nós caminhar. Assim é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Qual a definição da Bíblia sobre a desobediência? O conceito geral da obediência, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, refere-se a ouvir e obedecer uma autoridade superior. Ou seja, quando Deus fala conosco, nós ouvimos a palavra de Deus,
nós estamos atentos, ouvindo aquela palavra. Para quê? Se Deus falou, vamos orar. Olha, Deus está falando em oração. Aleluia, Deus. Eu tenho de prestar uma oração, eu tenho de santificar a minha vida, eu tenho de buscar a Deus, eu tenho de consagrar a minha vida, eu tenho de santificar a minha vida. Porque quando nós santificamos a nossa vida, começamos a orar, a buscar a Deus, as coisas tudo esclarece. Deus começa, a mão de Deus vai trabalhando, a gente vai se alegrando, vai se fortalecendo, porque a mão de Deus está trabalhando sobre nós. Quando vem a tempestade, Jesus está no barco. Aleluia. Mesmo que o vento balance de um lado para o outro, mas Jesus está no barco. Aleluia. Aleluia. E quando Jesus está no barco, aleluia, pode se levantar tempestade, pode levantar direção ao contrário, mas Deus, Ele está com a sua mão segurando. Aleluia. Aleluia! Louvado seja Deus. Oh glória! Jesus está na direção. Aleluia! Eu creio. Jesus está na direção. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui, um dos termos grego para obediência transmite a ideia de proporcionar-se a alguém a submeter a autoridade, que é um comando. Outra, a palavra grega para obedecer no Novo Testamento significa confiança. Aleluia, Jesus. Uma confiança em Deus. Quando nós confiamos, obedecemos a palavra de Deus, e nós começamos a colocar nossa fé em Deus, e começamos a caminhar, pastor, confiando em Deus, Ele supre a nossa necessidade. Eu creio, Jesus. Deus, Ele falou para Abraão, no capítulo 16, no capítulo 22, versículo 16, perdão. Ele diz aqui, capítulo 22, versículo 16: e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Versículo 18: então em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Oh, glória! Olha que coisa maravilhosa. Nós somos abençoados pelo pai Abraão. Aleluia, Jesus. Porque ele guardou a promessa, ele obedeceu. Quando Deus determinou, disse a Abraão: leva o teu filho, o teu único filho, e oferece sacrifício vivo. Deus, ele provê. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui, de acordo com o dicionário ilustrado da Bíblia, Holanda, uma definição sucinta sobre a obediência. A Bíblia é para ouvir a palavra de Deus, o agir e a conformidade de Deus. Deus age de uma forma maravilhosa, irmã Esther. Ele trabalha tudo no conforme. Não é de qualquer maneira que Deus vai trabalhar, não. Ele trabalha tudo no conforme, tudo na direção. Aleluia. Todos os controles da nossa vida têm uma direção de Deus. Para ter essa direção, temos que obedecer a palavra do Senhor. O dicionário Elo diz: ouvir a obediência é envolver a audição física inspirada ao ouvinte, e um crente ou confiança que, por sua vez, motivada ao ouvinte a agir de acordo com os desejos do alto-falante. Ou seja, o que Deus está falando? Ele está dizendo: aquele que ouve, o seu subordinado, aquele que fala, e aquele que ouve e obedece, ele vai à frente. Eu quero colocar aqui, né, pastor, meu amado irmão, quando nós estamos numa empresa, nós temos segmento da empresa, ou norma da empresa, que devemos o quê? Guardar aquela norma da empresa. E quando guardamos a norma da empresa, nós vamos estar bem, porque nós vamos estar seguros.
Mas quando o funcionário ele desobedece às normas, vem as suas consequências. Vem as suas consequências. Porque ele se desviou daquilo que é permitido ao funcionário trabalhar. Ele se desviou da conduta, a norma da empresa. Nós aqui na igreja ouvimos a palavra de Deus, nós somos filhos de Deus. Ouvimos e obedecemos a palavra de Deus e andamos conforme a palavra do Senhor. As coisas que, ao Pai do Senhor, nós vamos ser prósperos, crescendo em abundância, tanto espiritual como material. Porque quando a gente deseja aquilo no nosso coração, entregamos a Deus. Louvado seja Deus, dizendo: Deus, toma a direção disto. Deus ele começa trabalhando. Porque é a direção de Deus, não a nossa direção. Quando nós queremos e não a direção de Deus, vem de situações difíceis. Louvado seja Deus. Diz aqui o versículo: em Jesus Cristo encontramos um modelo perfeito de obediência como seus discípulos. Seguimos o exemplo de Cristo, bem como os seus comandados, na nossa motivação para obediência e amor. Olha que coisa maravilhosa. Porque Jesus ensinava os seus discípulos a obedecer e amar. Louvado seja os irmãos aí, possa abrir a Bíblia em João capítulo 14, versículo 15. Louvado seja João, no capítulo 14, versículo 15. Veja a expressão que Jesus ele nos ensina sobre o amor e o seu mandamento. Porque devemos amar o próximo. Louvado seja, guardar os seus mandamentos. O ensinamento de Cristo, ele começou a ensinar os seus discípulos a andar em retidão. Louvado seja, quem achou possa ler. João capítulo 14, versículo 15. 14, 15? Isso. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis o meu mandamento. Olha que o Senhor, ele fala: se me amardes, aguardarei os meus mandamentos. Ou seja, obedecer a palavra de Deus. Quando nós amamos ao Senhor, guardamos aquilo que Deus determina para nós. Louvado seja Deus. A obediência é um ato de adoração. Embora a Bíblia coloque fortes frases na obediência, é importante lembrar que o crente não se justifica pela sua obediência. A salvação é um dom gratuito de Deus. Não podemos fazer nada para merecer isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Louvado seja o nome do Senhor. A salvação, quando ele determina a obediência, quando nós guardamos, ele diz aqui, embora a Bíblia coloque forte frase sobre na obediência, a importância de lembrar que os crentes não se justificam pela sua obediência. A salvação é um dom gratuito de Deus. Que coisa maravilhosa. A salvação é um dom gratuito de Deus, pastor. Amém, Jesus. Não foi pela obra. Não foi pela obra, né? Que muitas pessoas pensam que fazendo obra por caridade vai ter salvação. A salvação vem pela obediência ao mandamento da palavra de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo como suficiente Salvador, e começamos a caminhar no caminho do Senhor, guardando os seus mandamentos, nós vamos ser prósperos na terra. Porque pelo nosso pai Abraão, pela sua obediência a Deus, a Bíblia diz que Deus abençoou todas as nações pela obediência de Abraão. Olha aí, irmão, quando nós obedecemos a palavra de Deus, aleluia,
Aleluia. Glória a Deus. Oh, louvado seja Deus. Deus, A nossa obediência reflete em Deus a nossa adoração a Ele. Que Ele é algo que Ele faz. Deus compensa, Deus recompensa o obediente. Ele tem a recompensa. Aleluia, Jesus. Aquele que obedece, ele é recompensado, pastor. amém. Repetidas das vezes lemos na Bíblia que Deus abençoa e recompensa a obediência. Gênesis capítulo 22, versículo 18. Posso ler, meu irmão aí? Ou a irmã? Gênesis capítulo 22, versículo 18. E em tua semente será bendito todas as nações da terra, porquanto obedeceis a minha voz. Olha aí. Olha que coisa maravilhosa. No versículo 18. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos prósperos. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, que coisa maravilhosa. Êxodo 19. Êxodo 19, 5. Agora, pois, se diligentemente ouvintes da minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha que coisa maravilhosa. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes da minha voz e guardares o meu concerto, os meus mandamentos, a minha palavra, então serei a minha propriedade particular, peculiar, dentre todo o povo, porque toda a terra é minha. Olha aí, irmão, que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. Vamos ler aí Lucas. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 11, versículo 28. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 11, versículo 28. Olha o que o Senhor fala para conosco. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Ele diz aqui, que o irmão acabamos de ler, mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Ouve a palavra de Deus e guarda. Quando guardamos as palavras no nosso coração e obedecemos a palavra de Deus, aleluia, Aleluia. Deus, ele tem coisa maravilhosa para nós. Quando nós guardamos, confiamos no Senhor e damos a direção a Ele, aleluia, louvado seja Deus. Mas ainda bem-aventurados são todos os que ouvem a palavra de Oh, Deus aleluia. e põem em prática. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago, no capítulo 22, versículo 25, ele diz assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, guardando-vos a vós mesmos. Pois se alguém ouvir a palavra e não cumprir, é semelhante ao homem que contempla o espelho e o seu rosto natural, porque contempla a si mesmo e vai-se, logo se esquece como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita da sua liberdade, nela persevera, e não sendo ouvinte esquecido, mas
escutador da obra. Esse será bem-aventurado o que faz. Possa ler aí, irmão? Louvado seja Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 25. Quem achou aí, possa ler, viu? Louvado seja Deus. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com os falsos discursos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei Glória a Deus. da verdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Aleluia. Louvado seja Deus. Dali que eu ouvi, né, irmã Esther? Dali que eu ouvi a palavra de Deus, ele pratica a palavra de Deus. Glória a Deus. Ele guarda os seus mandamentos, ele faz a obra de Deus. Mas para isso, nós não somos só ouvinte. Tiago, ele dá uma expressão sobre o espelho. Porque quando nós olhamos para o espelho, nós vemos a nossa face. Mas passou o momento e a gente se esquece dos traços. E Tiago, ele adverte sobre isso. Que não, nós olhamos só não para o espelho, mas nós somos que não só ouvinte, mas também praticante da obra. Louvado seja o nome do Senhor. A obediência a Deus comprova o nosso amor. Louvado seja Deus. Lê aí, irmão. Louvado seja um dos irmãos. Primeira epístola de João, capítulo 5, 2 e 3. Primeira epístola universal de São João. O Ziel, em Tiago ainda, 1:19, diz claramente: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todos os homens sejam prontos para ouvir e tardar para Falar. Muito interessante, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou aí, possa ler, irmão. Primeira epístola de São João, capítulo 5, versículo 2 e 3. Quem achou, possa ler. Nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Olha aí, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Que devemos o que, irmã Esther? Guardar os seus mandamentos. Com certeza. E os seus mandamentos não são pesados. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, Jesus, ele nos ensina. Quando Deus determinou para Abraão, chamando Abraão, disse: olha, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Deus, ele estava confirmando uma bênção sobre Abraão. E Abraão obedeceu a Deus e saiu da sua terra, obedecendo ao Senhor, na direção de Deus. Tudo que Deus foi falando para com Abraão, Abraão foi ouvindo e praticando. Abraão nunca falou assim para Deus: olha, Deus, eu não posso ir, porque eu vou na casa dos meus pais. Como é que eu vou sair da casa dos meus pais? Ele não questionou, ele obedeceu a voz de Deus. Aleluia. Ele não temeu, ele obedeceu. No capítulo 12 de Gênesis, vamos ler lá, irmão? Capítulo 12 de Gênesis. Louvado seja Deus. Amém. Olha a expressão. Olha a expressão do Senhor aqui. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Olha, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu hei de te mostrar. A primeira palavra de Deus que falou assim: olha, Abraão, sai da tua parentela, obedece. Abraão guardou aquela palavra, confiança. Muitas vezes nós estamos orando, né, irmão? Nós estamos orando, apresentando algo a Deus, e às vezes Deus usa o pregador, usa o irmão, a irmã, aquilo que nós estamos orando.
Deus ele está trabalhando naquilo que nós colocamos no nosso coração. E muitas vezes, quando nós recebemos a palavra, naquele momento, até guardamos. Mas passamos os dias, nós esquecemos daquela promessa que Deus determinou. Não é, irmã Esther? Mas Deus, ele não prometeu, mas já faz tanto tempo. Deus prometeu a Abraão um filho, aos seus 90 anos. Olha, quanto tempo Abraão estava esperando um filho? A promessa veio com 70. Não é com 70, né, irmã Esther? E ele só foi receber 90 e poucos anos. Olha que coisa. Olha a sua idade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele guardou a promessa de Deus. Aleluia. No versículo, louvado seja Deus, no versículo 2, ele diz aqui: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei grandemente, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia. E abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoareis o que te amaldiçoarem. Aqui serão benditas todas as famílias da terra. Oh, glória! A promessa de Deus, a bênção de Deus, aqueles que guardam as promessas de Deus, aleluia, mesmo com a adversidade, mas Deus guarda e abençoa do mesmo jeito, porque quando Deus promete, Ele cumpre, irmão. Se Deus prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Guarda a palavra do Senhor, confia nele, aleluia, entrega teu caminho ao Senhor. Glória a Deus. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. O seu alvo é Jesus. O nosso alvo é Jesus, aleluia. E quando olhamos para Ele, aleluia, nós temos a vitória certa. A tua vitória é certa no nome de Jesus. Irmão, as horas já se avançou. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já é 9 e alguns minutos. Louvado seja Deus, eu agradeço a Deus. Louvado seja Deus por esta palavra. Louvado seja que nós possamos obedecer, né, irmã Esther? Obedecer a palavra de Deus. Quem obedece, irmão, tem vitória. Quem obedece, Deus abre porta, abre escape. Deus sempre tem uma maneira de ajudar os seus filhos. Eu quero deixar aqui já obedecendo a palavra de Deus. Quantas vezes eu, trabalhando, meus pais morando no Recife, e eu aqui em São Paulo, ali no bairro de Peri, nunca me esqueço isso. Fiquei desempregado um bom tempo, e as coisas faltando. E eu dizia: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Dinheiro não tinha, as coisas faltando, as portas fechadas. E eu comecei orando ao Senhor, indo para a igreja, ouvindo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Irmão, eu cheguei no domingo, isso não me esqueço. A minha sobrinha estava com 6 anos, aproximadamente, a Janaína, com 6 anos, no Jardim Peri, pastor. Em casa não tinha nada, quase. E eu disse: meu Deus. Ela chegou para mim no domingo, ela chamou: tio, vamos louvar? Eu disse: vamos. E eu comecei a louvar no domingo com ela. Esse hino é um hino da Cassiane que fala assim: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Oh, aleluia! Quando Ele estende em suas mãos, é a hora de vencer. Louvado seja Deus. Então louve. Quando, aleluia, terminando de cantar, as lágrimas descendo nos olhos,
eu saí para a igreja, para a escola dominical, e fiquei um pouco na escola dominical, terminei a escola dominical. Quando eu fui para casa, eu pensei, vou comer o quê? Aí chegou um irmão lá em casa e disse: irmão Josiel, passa lá perto da igreja lá, que tem um rapaz que quer falar com você. Tá bom, eu fui, no domingo mesmo. Cheguei lá, irmã Esther, o irmão falou assim: olha, tem um trabalho aqui, você quer esse trabalho? Eu disse: rapaz, eu quero. Você vão rir. Na época o salário, eu nunca me esqueço, é uma coisa que ficou gravada no meu coração, pastor. O salário era R$200. Era R$200 o salário. Eu disse: não, eu vou mesmo, vou trabalhar, então tá bom. Mas só que porém, eu só posso pagar R$50 para você por mês. Eu olhei assim: o salário é 200, você vai pagar 50 por mês? Tá bom. E comecei trabalhando, cantando alegre, fazendo um trabalho lá. Aleluia. E quando chegou na segunda-feira, ele fez uma compra na cesta básica, tudinho, fez compra lá, queria levar para a casa dele. E com R$50, pastor, eu ia trabalhar um mês tranquilo. E quando foi, ele foi no mercado, fez compra, e eu trabalhando na firma lá, alegre. Aí ele fez: José, vem cá. Ele: pois não, olha, eu estou cansado, eu fiz compra agora, mas eu não quero levar isso lá para cima não. Faz assim, leva para tua casa essa compra aqui que eu fiz. Aleluia, Deus. Eu olhei para ele: você está brincando comigo? Eu falei: não, pode levar tudo que está no carro aí, você pode levar. Pastor, eu fiquei cheio de saber se eu chorava, se eu glorificava a Deus. E eu comecei, peguei tudo, levei para casa. E resumi, no final do mês era para eu receber só, pastor, R$50. Aí eu disse: olha, quando foi receber, ele fez: José, vem cá. Eu quero. Agora está aqui o teu pagamento. Aí ele me deu R$50. Aí eu disse: graças a Deus, obrigado. Aí ele falou assim: não, José, vem cá, eu estou brincando com você. Eu só te dei 50 só para ver a tua intenção, se tu queria trabalhar mesmo. Tá aqui o seu José, tá bom? Deus é fiel. Eu só queria te testar para ver se você queria trabalhar. Então seja fiel no pouco, porque no muito o Senhor te colocará. Agradeço aí a oportunidade, pastor, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, amados. Palavra abençoada, né? Acerca de obediência, né?